Essa é uma reportagem também que está aqui na página do UOL de hoje, falando sobre os preparativos para o 7 de setembro. Né? Como que será o 7 de setembro na gestão de Lula? Olá, Madeiro, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao nosso UOL News. Tá desligado o seu som. Agora não está mais, está me ouvindo? Tô te ouvindo aqui, tô te ouvindo. Bom dia, Bom Madeiro. dia, bom dia, Fabiola, bom dia a todos. E esse 7 de setembro promete um fique em casa dos bolsonaristas, viu? Uma revolta generalizada nas redes sociais das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, em que eles estão pregando, né, usando o lema que foi usado na pandemia, o fique em casa, para tentar convencer os colegas bolsonaristas, os fãs do presidente, aqueles que queriam um golpe militar, e eles não perdoam o Exército por isso, por não ter impedido a posse do Lula, e deixam claro que o 7 de setembro não significa mais nada para eles. E eles lançaram uma campanha nas redes sociais com esse lema: fique em casa no 7 de setembro, não vá às ruas, não vá para os desfiles pelo Brasil, não vá apoiar esse exército que eles classificam sempre como melancia, né, numa referência que é verde por fora, mas seria vermelho, a cor do comunismo por dentro. E é muito curioso a revolta deles até agora, né, setembro já, 9 meses de governo quase do Lula, e eles seguem na mesma intensidade nas redes sociais, criticando o Exército, Marinha, Aeronáutica, e sempre chamando de traidores, covardes, e pessoas que não agiram conforme, segundo eles, a Constituição, de evitar só não sei o quê. Era a posse do presidente Lula que eles queriam evitar, então agora o 7 de setembro é o alvo deles, Fabiola. Não é ideia deles que ninguém vá até as ruas do Brasil, nas capitais, nas cidades onde há desfile, e principalmente, claro, Brasília, porque os militares são traidores do bolsonarismo. Interessante, você falou do Fique em Casa, até o senador Jorge Seife publicou aqui nas redes sociais isso, né? Ele colocou aqui, ó, e aí, vai mesmo prestigiar o 7 de setembro? Vai permitir que seu filho seja comprado por meio ponto na média para ir ao desfile? Os mesmos que traíram seu povo em 8 de janeiro, os mesmos que prestam continência a Lula e Maduro? Certamente não. Fique em casa, junto com a sua família. Ou seja, não participe. Está aí, bem claro, um senador da República falando do fique em casa. É assim que eles querem atuar. E, por outro lado, o governo Lula querendo trazer um outro foco, né, Madeiro? Justamente Lula deve fazer um pronunciamento na quarta-feira. E querendo mostrar um pouco da importância dos militares na preservação da democracia, o que eles têm atuado, né? Até um slogan lá que eles criaram referente a isso, para que eles deixem claro que os militares podem e devem ajudar na manutenção e na defesa da democracia no país, que é um pouco do discurso, inclusive, do ministro da Defesa, né? E assim, uma questão também que sempre é muito delicada, né, para o presidente Lula, porque uma parte grande da esquerda, historicamente, sempre criticou os militares, principalmente pela questão da ditadura, não ter havido um pedido de desculpas, a lei da anistia terminou sem punições dentro do exército, ou seja, as pessoas que torturaram, que mataram, nunca foram punidas, e agora os militares também estão sendo atacados com argumentos muito parecidos. É interessante como sempre vem à tona a história do meio-fio, né? Vocês vão pintar meio-fio, como se o Exército e as Forças Armadas tivessem um papel tão irrelevante. Então, o presidente está tentando fazer dentro desse contexto, talvez aí, limpar um pouco a barra dos militares com o grupo dele, né? Com a questão da esquerda. E temeu por muito tempo que os militares tomassem alguma medida para evitar a posse do Lula, ou mesmo ter tumultuado um pouco mais a situação, apesar da conivência que houve com os manifestantes que queriam um golpe militar nas portas dos quartéis, mas agora a ideia é colocar as Forças Armadas como, no papel, na verdade, de órgão central na defesa da democracia, né? O braço forte que defende a democracia. O Lula vai trazer isso nesse discurso, mas sem dúvida ele vai tentar capturar um público da esquerda, aproveitar que a fase dos militares com o grupo bolsonarista, olha, é muito ruim. Eu acompanho essas redes sociais ali desde o começo do ano, pelo menos, e não há uma postagem, inclusive, chama muito a atenção que nem critério eles seguem. Há postagens, por exemplo, da aeronáutica fazendo transporte de órgãos para transplante, e mesmo assim
eles costumam ir lá, marcar, criticar, fazer marcação de espaço, trazendo a crítica aos militares. Então, um momento, talvez, para o Lula entender que essas pessoas que não têm base ideológica nem de um lado nem do outro, e o próprio público de esquerda, fazer, então, uma ponte com os militares, embora todo mundo sabe que existe uma dificuldade histórica por conta do não reconhecimento dos crimes na ditadura e toda a herança que ficamos aqui, ao contrário de outros países da América Latina, de não fazer a limpeza. Eles trazem uma coisa interessante, né? Precisa tanto educação fiscal, fala-se de educação sexual nas escolas, fala de educação financeira, a gente precisa de educação democrática no país. E muito interessante. Parabéns pela reportagem, Madeiro, porque você fala sobre como eles estão revoltados com Bolsonaro, mas também não vão para o lado de Lula, então o negócio é ficar em casa no 7 de setembro. Tem aqui, ó, o José Guimarães, deputado federal, ele coloca as imagens da projeção, os testes lá da projeção que eles estão fazendo, vão fazer no Congresso Nacional, convidando para o 7 de setembro, com o tema, né? O slogan, democracia, soberania e união. Aqui a imagem, ó, vamos abrir a imagem aqui para a gente mostrar as imagens da projeção. Tá aqui, ó, usando a bandeira do Brasil, 7 de setembro, e aí falando democracia, soberania e união, é assim que eles querem celebrar. Madeira, um beijo para você, boa semana. Valeu, Fabiola, tchau, tchau. Tchau. Volto aqui com o Cláudio Couto e com o Josias, que eu quero um pitaco também a respeito desse Fica em Casa. Os militares revoltados com Bolsonaro, incomodados com tudo isso que está acontecendo, né, professor? E é tão fácil, isso aí não precisa nem explicar, porque é bem fácil de entender os motivos, né? Como é que os militares estão bravos com o Bolsonaro. E essa opção deles, ficar em casa. Por outro lado, Lula querendo valorizar, falando, não, a democracia está ligada aos militares. Lula está no caminho certo, professor Cláudio Couto? Olha, eu acredito que está, né? Porque o 7 de setembro, historicamente, foi sempre um evento com uma grande participação de militares nas paradas, né? Naqueles desfiles que acontecem em lugares públicos, maiormente em Brasília, né? Como a gente sabe, mas também em outros lugares do país, né? Em que você tem ali desfiles que têm característica militar, o que é muito comum, veja, não é nem só no Brasil, né? Essas datas cívicas, apesar do nome, né, datas cívicas, são datas que se marcam muito frequentemente pela demonstração ali do poderio militar, a apresentação dos militares que se colocam como guardiões da pátria. Então, me parece que tratar dessa maneira é o óbvio, né, é o normal e faz sentido que o atual presidente da República faça